Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques desta quarta-feira. Plantio de grãos nos Estados Unidos mantém ritmo mais acelerado das últimas 5 safras. O impacto no cenário de preços você confere nesta edição. Ministério da Agricultura prepara portaria para o funcionamento de frigoríficos em meio à pandemia de Covid-19. Ainda, Brasil fecha mais de 700 mil vagas de trabalho nos primeiros 4 meses do ano. Estudo CPEA indica que setor agropecuário já sofre impactos do novo coronavírus na contratação de pessoas. E mais, frio intenso derruba temperaturas e produtores rurais registram geada no sul e sudeste do país. Preço médio do café arábica tipo 6 registra alta de 38% e atinge o maior patamar dos últimos 10 anos, aponta INTL FC Stone. Tem também ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado Companhia já está no ar. O plantio de grãos nos Estados Unidos mantém o ritmo mais acelerado dos últimos 5 anos. No caso do milho, os trabalhos já atingem 88% da área prevista, de acordo com o relatório de acompanhamento de safras do Departamento de Agricultura norte-americano. Olha só. O plantio de milho dos Estados Unidos atingiu 88% da área até o último domingo. No mesmo período do ano passado, os trabalhos estavam concluídos em 55% da área. E a média dos últimos 5 anos é de 82%. Para a soja, a semeadura estava em 65% da área total prevista até o fim da semana passada. Na mesma época, em 2019, o plantio estava em 26% e a média dos últimos 5 anos é de 55%. Com o avanço do plantio nos Estados Unidos e a queda do dólar, o preço dos grãos no Brasil deve continuar recuando. É o que aponta a consultoria ARC Mercosul. Para mais detalhes, vamos conversar com o diretor da consultoria, o Matheus Pereira. Boa tarde, Matheus. Como é que, com o ritmo avançado da semeadura nos Estados Unidos, como a gente já relatou aqui, o Brasil perde competitividade nas exportações? Você entende assim ou não? Boa tarde, Petris. O principal catalisador da perda de competitividade das exportações brasileiras de soja se torna o próprio câmbio. A gente vê, Petris, que nesse primeiro semestre, assim como avançava a depreciação da nossa moeda aqui no Brasil, assim também avançava os nossos embarques, as nossas importações, as nossas vendas de compromisso de exportação da nossa soja brasileira. Então, de fato, já é esperado que esse recuo do dólar traga perda de competitividade do nosso grão para ser exportado. Vale bem lembrar também, Petris, que é sazonal, em 2020 não vai ser diferente, mas todos os anos é comum que as exportações se tornam muito agressivas no primeiro semestre aqui no Brasil e perdem velocidade ao longo que a gente avança no segundo semestre. Isso é sazonal, todos os anos isso acontece. Isso é um fator intrínseco do mercado, onde que ele procura essa demanda para ser importada, o mercado mundial ele procura essa demanda para ser importada no Brasil, porque a nossa safra se torna disponível no primeiro semestre, e de acordo com que os Estados Unidos coloquem uma nova safra disponível no segundo semestre, os importadores mundiais procuram o grão nos Estados Unidos. E vale lembrar também, Petros, que esse ano, não diferente de 2019, não diferente de 2018, a gente tem a vigência dos atritos comerciais entre os Estados Unidos e a China, o que vai, de fato, limitar a busca chinesa por soja nos Estados Unidos. Mas, ressalto que, de fato, perderemos competitividade de exportação de acordo com que a gente tem esse recuo no câmbio aqui no Brasil. Agora, na sua opinião, Matheus, quanto tempo, né, isso deve ser observado, né? Que a gente precisa também analisar que essa escalada, essa tensão entre China e Estados Unidos, como você acaba de relatar, pode também ser um fator importante nessa composição de preço. Na verdade, são vários fatores, né? Essa relação Estados Unidos e China, a oferta do grão na próxima safra americana, a própria demanda interna aqui no Brasil, são fatores, todos eles combinados, que vão traduzir esse cenário
para o segundo semestre e já no início do ano que vem, não é isso, Matheus? Exato, passando por cada um dos fatores, de fato. O safra nos Estados Unidos vai bem, excelente, e já vem falando há algumas semanas, nós que temos esse pé em Chicago, a gente faz tour de safra lá nos Estados Unidos quinzenalmente, a gente vai aos campos, vê como está. O nosso primeiro tour de safra, que foi realizado dia 21 de maio agora, a gente já visualizou uma qualidade excelente de plantio em Iowa, em Illinois. De fato, alguns probleminhas pontuais, como todos os anos tem, de enchentes. Os solos de lá possuem alta retenção hídrica, né, são bem argilosos. Então, assim, a safra nos Estados Unidos, ela vem, segue e tem projeções extremamente favoráveis para colocar uma safra cheia neste ano, o que é ponto de pressão. O segundo ponto é essa contração do dólar, que se torna também um ponto de pressão aos preços aqui no Brasil, e a única coisa que pode salvar hoje o mercado da soja no segundo semestre são os atritos comerciais dos Estados Unidos e da China. Nós aqui da RP, Petros, a gente não vê a possibilidade de uma reconciliação total entre Trump e Jinping. Outras palavras, é necessário que mude o presidente nos Estados Unidos para que a China volte a ter uma relação, assim como foi em 2017, com os Estados Unidos. Agora, Matheus, trazendo essa questão para o produtor, especificamente para o produtor brasileiro de soja, que é o que mais nos interessa, né? Ontem eu vi a declaração de um analista dizendo que isso deve impactar, nesse momento, pouco o bolso do produtor aqui, porque 85% da safra já foi comercializada, o preço já foi travado. Talvez isso se reflita mais na safra de 2021. Você entende assim também? Exato. A safra 2020, essa que já foi colhida no Brasil, ainda tem alguns processos de colheita ali no extremo norte do país, mas a safra, que na sua grande maioria já foi colhida no Brasil, ela já foi extremamente comercializada. A gente já comercializou até o nível recorde dela, né, uns 85%, 80% da safra atual de 2020 já foi comercializada. Então, de fato, os impactos diretos para quem tem soja disponível hoje no Brasil serão limitados, porque, de fato, são poucos os que ainda possuem a soja a ser vendida em 2020. Então, os impactos diretos dessas pressões aos preços deverão vir exclusivamente para os preços futuros, né? O produtor rural hoje que ainda não começou a avançar com as vendas do safra 2021, eu alerto extrema cautela e olhe com bons olhos para as ofertas que você tem hoje para a safra 2021 e avance um pouco, por que não? Garanto que as ofertas hoje realizadas, safra 2021 soja no Brasil, já colocam lucro no bolso do produtor rural que tem organizado o seu custo de produção. Agora, para a gente dar uma resumida, atrelando mais essa questão do dólar, você trabalha aí porque a gente está vendo aí uma tendência de queda do dólar, né? Você estabelece uma meta, dizendo assim, olha, a partir dessa meta o estrago vai ser maior, né? E qual é a projeção que você faz dessa tendência de queda da soja nos próximos dias? Essa redução da taxa do dólar pode ser compensada também com o aumento dos prêmios nos portos? Ô, Petris, os patamares do dólar realmente a gente só traz a inclinação. Os patamares diretos que a gente vê de curto, médio e longo prazo, eles são publicados apenas aos nossos clientes. Mas a gente não vê com que agora, nesse atual momento que o Brasil vive, com que essa queda do dólar possa ser compensada por uma eventual alta de prêmio de exportação. Muito pelo contrário. Como eu bem disse alguns minutos atrás, Petris, há uma tendência sazonal e histórica com que as exportações no Brasil entrem em recuo nessas próximas semanas, nesses próximos meses, o que vai implicar uma pressão também nos preços de prêmios de exportação. Eu acredito que o único ponto hoje que pode sustentar preços melhores no segundo semestre da soja brasileira seria a indústria colocando algum prêmio para ser comprado, uma vez que grande parte da nossa soja 2020 já foi vendida, e não só vendida, mas também foi compromissada para ser exportada, o que vai deixar realmente a indústria em saias justas quando necessitar originar ou garantir a soja futura, tanto 2020 quanto 2021. Obrigado, Matheus, pela sua participação aqui no Mercado Companhia. As suas explicações foram muito importantes. Obrigado, a gente volta a nos falar em breve. Boa tarde para você. Grande abraço, Pedro. Até logo. O Ministério da Agricultura prepara a edição de uma portaria e 2 instruções normativas sobre o funcionamento de frigoríficos em meio à pandemia.
Os novos protocolos, elaborados em parceria com outras pastas e com o Ministério Público do Trabalho, pretendem evitar o fechamento das plantas. Quem tem os detalhes é a repórter Paola Cuenca. Boa tarde, Paola. Quando é que essa portaria deve ser publicada? Olha, boa tarde, Petri, boa tarde a todos. A expectativa é de que ainda nessa semana essa portaria e as instruções normativas elas sejam publicadas no Diário Oficial da União. Isso porque desde a semana passada a gente já tem a informação por meio do secretário de Defesa Agropecuária de que essa portaria vinha sendo elaborada. A gente tem que lembrar que o Ministério da Agricultura já havia lançado uma cartilha de orientações para os frigoríficos, mas agora, com essa portaria, instruções normativas, essas orientações, elas sofrendo aí algumas mudanças, elas vão se tornar uma regra a ser seguida. A gente preparou uma reportagem com falas da ministra da Agricultura a respeito desse assunto nesta terça-feira. As informações foram dadas pela própria ministra da Agricultura. Nesta terça-feira, Tereza Cristina participou de uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto e adiantou que nos próximos dias o Ministério deve lançar uma portaria e 2 instruções normativas estabelecendo protocolos de funcionamento para frigoríficos em meio à pandemia. Agora, nós estamos na parte final com a Procuradoria-Geral do Trabalho, para que eles também, juntos com o Ministério da Saúde, da Agricultura e da Economia, possamos ter regras claras para que todos possam seguir. No dia 7 de maio, o Ministério da Agricultura lançou, em parceria com os Ministérios da Economia e da Saúde, uma cartilha de orientações para frigoríficos em meio à pandemia da Covid-19. O documento continha 71 recomendações de funcionamento. Na época, indústrias de proteína animal do sul do país estavam recebendo ordens da Justiça para suspender as atividades e também reduzir o pessoal. Sem um protocolo unificado com o Poder Judiciário, uma planta de Concórdia, Santa Catarina, precisou testar todos os funcionários para verificar se algum deles estava contaminado com um novo coronavírus para poder retornar ao trabalho. Essas novas regras, elaboradas com o Ministério Público do Trabalho, pretendem evitar que exigências isoladas como essa aconteçam. A interdição de uma unidade ela deve ser a última opção, né? Porque existem várias outras. Existe como a empresa melhorar determinados procedimentos, caso identifique pelos órgãos de fiscalização algum ponto de melhoria. A gente entende que, tendo a norma clara, padronizada, as verificações elas podem ser feitas e a gente deve evitar essa questão da judicialização. Em uma reunião na Câmara dos Deputados, Tereza Cristina ainda afirmou que o Ministério tem monitorado o número de infectados em agroindústrias que são fiscalizadas pelo Sistema de Inspeção Federal. Nós temos em cada cidade quantos funcionários tem, quanto tem de pessoas naquela cidade que estão contaminadas, fora da atividade e dentro da atividade, para que a gente possa monitorar, né, esse grau de contaminação e nos anteciparmos para onde existem as plantas frigoríficas, a gente poder dar um alerta. Olha, tome cuidado porque o seu município, né, tem tantas pessoas contaminadas e isso pode causar problema. Ainda nessa coletiva de imprensa que aconteceu no Palácio do Planalto ontem, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também informou que atualmente, pelo sistema de monitoramento do Ministério da Agricultura, somente 2 plantas frigoríficas ainda estão impedidas de exercer todas as atividades normalmente, uma planta em Pernambuco e outra planta em Santa Catarina. De acordo com a ministra, a planta de Santa Catarina, até o final desta semana, deve fazer as melhorias e retornar ao trabalho, e a planta de Pernambuco, na próxima semana, também deve retornar às atividades. Obrigado, Paola, pelas informações. É importante mesmo que se estabeleçam regras aí de funcionamento para não se paralisar um setor tão importante, né, que gera empregos, que abastece em termos de alimentos para a população e que em torno desses frigoríficos existe uma cadeia de outros setores que dependem desses frigoríficos. Então, é importante que essa regração seja realmente aprovada, estabelecida e a vida siga. Obrigado, Paola, direto de Brasília, pelas informações. O mercado de trabalho brasileiro fechou 763.232 vagas de empregos com carteira assinada nos 4 primeiros meses deste ano.
Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foram divulgados hoje. Bom, e a pandemia, aqui, né? E a pandemia da Covid-19 já afeta o mercado de trabalho da agropecuária brasileira. É o que indica um estudo divulgado pelo CPEA. Segundo os pesquisadores, a doença resultou em um menor número de pessoas ocupadas no setor em março, mesmo que em pouca intensidade. Para mais detalhes, para que a gente vai conversar agora com a Nicole Renaud, que é pesquisadora do CPEA. Boa tarde, Nicole. Essa queda vai continuar até o final do ano? Essa é a sua previsão? Olha, a previsão é que continue sim, né? Até porque em março o efeito foi só no final do mês, então a gente de fato captou um impacto bem modesto da Covid sobre os empregos. E a expectativa é de que isso se acentue até o final do ano, né? Claro, a depender de quanto, né, de quando será a retomada das atividades, o quão rápido isso vai acontecer, mas por enquanto as perspectivas são, qual é o grande problema, né? Muitas pessoas ocupadas no agronegócio estão nesses setores que são vistos como vulneráveis à pandemia, né? Então, por exemplo, em 2019, a gente tinha 18 milhões de pessoas trabalhando no agronegócio inteiro. E, de uma forma grosseira, assim, mais ou menos 30% ou 6 milhões estão em setores vistos como vulneráveis, né? Por exemplo, hortifruticultura, floricultura, leite, laticínios, etanol, as indústrias de vestuário, de móveis. Então, infelizmente, sim, a perspectiva é que essa situação piore até o final do ano. Isso tem a ver, obviamente, esse reflexo tem a ver também, principalmente, com essa perspectiva agora de reabertura, né, de alguns setores da economia, como, por exemplo, você citou a questão das flores, né? E vai depender principalmente dessa situação econômica, não, Nicole? Isso, vai depender da situação econômica. Inclusive, esses setores que são vistos como mais vulneráveis são aqueles que dependem da economia brasileira, né? Os que estão indo bem e exportando estão com perspectivas melhores. E mesmo quando, né, havendo a reabertura do comércio, dos serviços, a economia brasileira já vinha de uma crise longa desde 2014, então o poder de compra do consumidor já estava, né, comprometido, e essa situação se agravou bastante nesse período de isolamento. Então, o quão rápido vai ser essa recuperação depois, né, até porque a reabertura vai ser parcial, aos poucos, não se sabe exatamente, né, o quão rápido vai ser essa recuperação. Agora, outro levantamento do CPEA indica que 162 mil pessoas deixaram a atividade agropecuária no primeiro semestre deste ano. Esse é um cenário que se desenha também nos próximos meses? Olha, esse outro estudo do CPEA, ele utilizou umas informações da PNAD, que elas são do trimestre de janeiro a março. Então, aí, nesse momento, não foi um efeito da Covid, né? Essa queda, ela foi, na verdade, não foi incomum, ela vem acontecendo ano a ano, já há muitos anos, que é uma tendência de redução mesmo no número de pessoas trabalhando na agropecuária, no campo, né? Então, não falando de Covid ainda, mas nos próximos meses a Covid pode agravar essa situação. Mas, por enquanto, esse resultado até março é algo estrutural, que vem acontecendo há muitos anos, de forma bem simples, relacionada a essa intensa modernização da agropecuária, né? Quem não consegue acompanhar acaba deixando a atividade, a gente tem uma substituição, né, de trabalho por capital. Então, esse estudo que aponta essa queda que você mencionou, ainda sem Covid, e provavelmente sim pode se agravar a situação até o final do ano. Eu não sei se vocês têm alguma informação complementar, né? A gente está abordando aí a queda, a perda de vagas de emprego relacionados ao agronegócio, mas também muitos negócios podem deixar de existir, né? As pessoas estão quebrando e alguns não vão conseguir
voltar. Você citou o setor de flores, eu acompanhei de perto, o pessoal lá de Olambra, no interior de São Paulo. Vocês têm informações a respeito disso? Já dá para dimensionar um percentual de perdas do setor aí? Quantos vão desistir ou vão desaparecer nesse momento por conta da pandemia? Olha, infelizmente, ainda não há dado disponível, né? Até sobre o CAGED, que foi divulgado, é só o mercado formal, a agropecuária tem muito mercado informal, então a gente precisa da PNAD para avaliar isso e ainda não foram divulgados dados. Mas a perspectiva, né, é de que a gente tenha perdas, principalmente no trabalhador que é aquele por conta própria, né? Ele já tem um negócio pequeno, é só ele mais um sócio no máximo, e tanto nas indústrias, né, pequenas indústrias, quanto na agropecuária, há uma perspectiva que não são só empregos, né, que serão perdidos, mas empresários também deixando de atuar. Mas ainda não há dado para dizer nada sobre isso. Tá certo. Quero te agradecer, Nicole Renoc, pesquisadora do CPEA, pelas suas informações. Obrigado pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.